Em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nós leremos a palavra do Senhor. Em casa você vai ler e aqui também. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos ler? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, pelo poder do teu Espírito, que ela se torne clara a cada um de nós, entendendo cada um aquilo que tu queres, para que possamos fazer diferença, para que possamos realmente experimentar, compreender e viver a tua vontade. Para a tua honra e glória, em nome de Jesus oramos. Amém. O que fazer com Jesus Cristo? Uma vez foi perguntado isso. O que fazer com Jesus? O que eu farei com este homem chamado Cristo? Isso é perguntado. Foi perguntado a um não cristão, por um não cristão. Mas a pergunta é para mim e para você: o que fazer com Jesus Cristo? O que você está fazendo com Jesus Cristo? O que eu tenho que fazer com Jesus Cristo? É Jesus que fazer? Que pergunta estranha. Não. O que fazer? Porque, na verdade, muitos de nós nos acostumamos com Jesus Cristo. Muitos de nós temos tradicionalmente, e dizemos tradicionalmente, que somos cristãos. Há países no mundo em que ser cristão é ser ocidental. E não ser cristão é ser daquele lugar. É isso. Vivi lá em Mato Grosso, numa região onde o cristão era o não índio. O índio não era cristão. Ah, você é cristão ou você é índio? Essa era a pergunta que se fazia. Então muitas pessoas estão fazendo isso porque é tradição. Ser cristão é tradição. Ter Jesus, falar de Jesus e dizer: eu creio em Jesus. O que você está fazendo com Cristo? Infelizmente, até mesmo nas chamadas igrejas evangélicas, onde a gente busca confrontar mais, refletir mais, estamos fazendo o quê? O texto nos lembra isso e quer nos falar sobre isso. O que fazer com Jesus Cristo? E começa dizendo: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. O que fazer com ele é recebê-lo. Quando se fala em Jesus, claramente, o povo na época entendia que falava-se em salvação de Deus. Yeshua significa isso. Quando se falava para o judeu de Yeshua, ele sabia que falava da salvação de Deus. Então, quando eu falo em Jesus, eu falo no Salvador. E é isso que a gente mais pensa: Jesus, o Salvador. Queremos assim. Para isso, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer que Ele é o único que pagou o preço dos meus pecados. E eu tenho que declarar isto a Ele. Eu tenho que crer de todo o coração. Você já fez isto? Você um dia admitiu para Deus: eu sou pecador, para você mesmo. Eu não consigo por mim mesmo agradar a Deus. Eu não conseguirei por mim mesmo ser plenamente feliz, ir para o céu, ter certeza de vida eterna. Você tem que reconhecer, e esse é o primeiro passo. E você tem que ter crido de todo o coração nisto, com toda a sua força nisto, com toda a sua alma nessa realidade. E ter confessado isto a Ele. Você tem que tê-lo recebido como seu Salvador, dizendo: sim, eu creio que só o Senhor pode me salvar. Eu entrego a minha vida a Ti, eu confio. Eu deixo de confiar nas minhas ações, nas minhas obras, na minha religiosidade. Eu passo a confiar na Tua ação, no Teu sangue, na vida que o Senhor deu por mim. Aleluia. Você fez isso? Glória a Deus. Um dia você declarou isso? Aleluia. Jesus é o seu Salvador. É o primeiro passo, é básico, é fundamental. Você ainda não fez isso. Você conhece o Evangelho, você sabe, você talvez frequente uma igreja, talvez seja até membro de uma igreja, mas você de fato não crê de todo o coração e não tem essa certeza da salvação plena. Você precisa dar esse primeiro passo. Receber Jesus como Salvador. E é receber.
que é mais do que crer, é convidar ele para entrar. Ele mesmo diz no final da Bíblia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu tenho que abrir e falar: entra. Agora ele tem que ser Salvador, mas a Bíblia diz que ele também tem que ser o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador, aleluia, ele é o Senhor. Aí já está caminhando. Aí você troca de página. Porque ele tem que ser dono. Senhor era o dono do escravo. Senhor é mais do que uma palavra de respeito. O meu Senhor Jesus. É como o Senhor Sebastião, o Senhor Antônio, o Senhor José. Senhor é amo. É tê-lo e saber que você pertence a Ele. Deixar ser Ele o Senhor absoluto de tudo da sua vida. Dos seus pensamentos, dos seus planos, do seu passado. E nós gostamos, né? Entregamos o passado de pecado, mas temos que entregar o futuro todo para Ele. Entregando o presente para Ele. Aceitar a soberania dEle. E reconhecer e não discutir com Ele. Jesus é Deus encarnado. E Ele em nós é Deus em nós. E eu tenho que deixar Jesus ser Deus da minha vida. E não discutir com Deus. Não se discute, o escravo não discute com o dono. Eu não posso discutir com Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus. Eu tenho que estar vivendo isso nos dias de crise, nos dias de dificuldade, nos dias de perdas. É muito difícil. É fácil falar Senhor Jesus quando Ele está derramando todas as bênçãos que eu quero. É difícil dizer Senhor Jesus quando Ele está dando coisas que me são consideradas e que eu considero pesadas demais. Eu aceito a soberania dEle na bênção, eu tenho que aceitar a soberania dEle na provação. E entender que Ele dirige os meus passos mesmo em meio à provação. Há um versículo que eu gosto muito, recito de vez em quando para as pessoas, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A necessidade, às vezes, implica em tomar remédio amargo. As necessidades, às vezes, implicam em tomar uma injeção, uma vacina. Mas Ele vai suprir. E nesse suprimento, às vezes, virá remédio amargo que eu preciso. O Senhor tem que ser Senhor. E eu tenho que obedecê-lo a tudo, em tudo. A tudo que Ele diz. Para isso eu tenho que ouvir a voz dEle. Para isso eu tenho que conhecer a palavra dEle. Para isso eu tenho que ouvir sobre a palavra dEle. Eu tenho que estudar a palavra dEle. Refletir na palavra dEle. Eu tenho que confessar. Uma coisa muito importante é confessar. A primeira fórmula, a primeira declaração dos primeiros cristãos, a pergunta que se fazia: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você o declara como o Senhor? Eu declaro. Por conta disso, muitos cristãos foram mortos nos primeiros tempos. Porque eles tinham que dizer: César é o Senhor. O imperador é o Senhor. E eles diziam: Jesus é o Senhor, até do imperador. E por isso muitos deles foram condenados à arena, foram queimados vivos. É interessante, ouvindo hoje, conversando com amigos e falando de umas coisas que viram. Aqui no Brasil não vemos, mas em outros países passaram. Cristãos que foram capturados por radicais de outros locais. E uma cena que diz que foi impressionante, essas pessoas caminhando num pier. E diz que eles iam, cristãos, e cada passo, lá no fim do pier, eles eram sendo empurrados, recebiam um tiro na testa e eram empurrados para dentro do mar. Mas eles disseram que aquelas pessoas iam com uma calma, que a pessoa que me contou falou assim: isso é sobrenatural. E é. É confessar Jesus como Senhor, mesmo com risco de morte. É confessar como Senhor aonde você está. Dizer: eu não faço porque Jesus não quer. E eu faço porque Jesus quer. Ele é o meu Senhor. Eu tenho como Salvador, que bom. Mas eu tenho que tê-lo como Senhor. Jesus Cristo tem que ser Salvador e Senhor. O que fazer com Jesus? Tê-lo recebido, reconhecendo que você é pecador como Salvador. Mas você tem que tê-lo entronizado como o dono da sua vida.
pensamentos, sentimentos, ações e reações. O que fazer com Jesus Cristo depois de ter o recebido como Salvador e Senhor? E o texto continua. Continuem a viver nele. Continuar a viver nele. Com ele. Para ele. Por ele. Tudo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo tem que estar vivo em mim. Muita gente está tendo um Jesus Cristo morto. Ou na UTI. O cristianismo está sendo assim. O cristianismo de tradição. O cristianismo que você acorda a Cristo só na hora do SOS. O cristianismo em que Cristo é companheiro, é amigão. Cristo Jesus tem que ser a minha vida. E para isso ele tem que estar vivo. E ele é vivo em mim quando eu me aproximo dele. Além da palavra, com a oração. Eu busco. Eu procuro. Mas em todas as circunstâncias. E não apenas nos apertos. Para as decisões. Conversando com um jovem uma vez, eu perguntei: você orou para namorar essa moça? Ah, para namorar não orei não, pastor. E estava se enrascando. Porque estava se enroscando. E aí ele estava pedindo oração para poder se desenroscar e se desenrascar. Eu falei: você apronta e agora você quer que Deus descasque o seu abacaxi? E muitas vezes vamos só depois que o problema aconteceu. Porque eu não estou vivendo. E eu não estou deixando ele estar vivo em mim, em todos os sentidos. Não estou vivendo nele, nem para ele, nem por ele. Eu estou vivendo a minha vida com ele do meu lado para me abençoar. Mas ele tem que ser, antes de qualquer coisa, consultado para eu poder andar. O que fazer com Jesus Cristo para viver dessa forma nele? E o texto continua. Enraizados, edificados e confirmados na fé. Enraizar é planta, é árvore. O Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos... Não anda com os pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Meditar. Meditar é pensar com propósito na palavra de Deus. É refletir, buscando entender o que a palavra diz para mim. Falamos aqui em Cada Homem um Guerreiro. E o grande segredo é o desafio que se faz para que diariamente cada homem tire, invista pelo menos 20 minutos para ler e meditar na palavra de Deus. E conversar com a palavra. E ouvir da palavra. E buscar a aplicação dela. Não apenas conhecimento, mas ensino e força para aplicar. Isso é enraizar, é se aprofundar. É como a árvore. E quem fizer isso vai dar o fruto na estação própria. E as folhas não vão murchar. E vai servir de sombra para outros e abençoar outros que estão ao redor. Mas também, a Bíblia diz que eu tenho que ser edificado. Edificação é construção. E a Bíblia, quando fala em edificação, é uma das expressões que usamos aqui na igreja, a tríplice função da igreja, que é o quê? Evangelizar, exaltar e edificar. Ou tudo junto, misturado aí. Edificar é a construção. E nós nos edificamos quando estamos juntos. Isto é igreja. Para isso você precisa da igreja. É o Espírito Santo quem vai edificar a sua vida, mas ele usa as outras vidas para edificar você, e você é edificado à medida que você edifica os outros. É um bloco do lado do outro, crescendo juntos para formar as paredes, unidos em amor, que o Espírito também coloca. É a grande argamassa que junta, que gruda. E para isso eu tenho que me dispor, como uma pedra viva. Imagina a pedra viva pulando na mão do pedreiro. Vai machucar o pedreiro. Então você tem que ser uma pedra submissa. Para isso é o senhorio. Submissa para que ele possa moldar você, cortar você, encaixar você, para você junto com a igreja e como igreja crescer, sendo edificado, construindo o edifício para louvor e glória do Senhor. A igreja é o edifício vivo, a igreja não são as paredes aqui, a igreja somos todos nós. Por isso você é igreja aí na sua casa.
Porque você está como igreja, estamos unidos, isso é igreja. A pandemia nos mostrou que podemos ser igreja a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância. Tem gente longe daqui, participando conosco, lá na Alemanha. Fábio, bem-vindo. Gente longe, participando conosco, louvando. É igreja. É unidos em amor, pelo Espírito Santo de Deus. E confirmados na fé, como fomos ensinados. Lembrar do ensino que recebemos, do ensino da palavra e daqueles que nos trazem o ensino na palavra. E ouvir a estes. Eu sei de gente que fica ouvindo agora em casa todo dia, ouve o tempo todo, estou ouvindo a palavra. Que palavra que você está ouvindo? É a palavra de Deus ou palavras aí? Os famosos coachings cristãos? Quem que você está recebendo? O que você está recebendo? O que você está lendo? É da palavra? Leia a palavra. E leia quem fala da palavra, e examina a palavra, e confirma a palavra, e compara a palavra com palavra. E não porque o fulano fala bonito, fala legal. Chegaram para mim e falaram, eu gosto de tal pregador. Pessoa de uma outra denominação, ele quis me elogiar, eu gosto de tal pregador batista. Aí a Estela estava comigo, a Estela falou, e esse pregador é meio... Aí a pessoa começou tal. Aí eu fui ver, ele gosta do jeito que ele fala, da comunicação dele. Mas tem umas coisas que não dá para aceitar. Eu falei, então. Se cair um pouquinho de veneno no seu prato, você joga fora o veneno e come o resto? Eu jogo fora o prato. A pior mentira é aquela que tem maior conteúdo de verdade. Ele pisa na bola, pastor, mas ele fala tão bem. Ele pisa na bola, mas ele faz uma oração poderosa. Que ensino você está seguindo? Não é porque está na internet, não é porque está na rede social, não é porque está no livro bonito, não é porque está no programa bem bolado, que isso lhe serve. Nós temos que examinar palavra pela palavra. Palavra com a palavra. Preste atenção nos que têm ensinado a você a palavra e ouça o ensino da palavra. Não é só nessa igreja que se prega a palavra, eu concordo com isso. Mas tem muita coisa que não é da igreja de Jesus. E cuidado com as confusões. Gente que fica o dia todo ouvindo e está no final do dia triste. O que é isso? Então vamos ouvir da palavra, aplicar a palavra, viver a palavra. O ensino. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. Isso está em Romanos 10, 17. O que fazer com Jesus Cristo sendo edificado, enraizado, edificado, confirmado na fé? Crescendo, o texto conclui, em ação de graças, em louvor, em gratidão. Agradecer. Em tudo dai graças, não por tudo, mas em tudo, em todas as circunstâncias eu tenho pelo que agradecer. Porque Deus é rei, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele permitiu. Eu tenho que agradecer porque apesar do meu pecado Ele continua me oferecendo perdão. Eu tenho que agradecer porque eu tenho a vida eterna por Jesus. Posso perder tudo por Cristo, em Cristo não perco a vida eterna. Agradecer, louvar a Deus, porque eu tive ensino e tenho ensino, e a palavra me é ensinada. Agradecer pela igreja, louvar a Deus em tudo, em tudo, em tudo. Eu tenho que agradecer em tudo as pessoas que têm sido canal de bênçãos. Eu, refletindo nessa palavra, pensei, o apóstolo Paulo, no final de algumas cartas em Romanos, quando ele termina a carta, ele menciona umas 20 gratidões a pessoas e saudações, pessoas que lhe tinham sido úteis no ministério. Você tem agradecido a pessoas que têm abençoado você? Eu oro todo dia por aquela pessoa. Você já falou para ele, eu estou orando por você? Uma tarefa prática. Faça ainda hoje, liga para uma pessoa que foi canal de bênção, que você não disse obrigado. Pensa nessa semana, alguém que ele foi canal, uma pessoa que deu uma saudação para você, uma pessoa que falou uma coisa com você, uma pessoa que elogiou, que te apoiou, que disse estou orando por você. Manda um zap. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer. O espírito de gratidão é importante. A tendência nossa é a murmuração. A ordem de Deus é gratidão. Não murmureis. Em tudo dai graças. E agradecer as pessoas também. Nós reclamamos. Nós gostamos de falar mal. É bom falar mal, porque quando eu falo mal, eu escondo o meu mal. Quando eu falo mal, eu levanto uma cortina de fumaça e me escondendo.
Eu acuso o outro. Eu tenho que falar bem, agradecer. Agradecer pelas pessoas e dizer às pessoas obrigado. Eu tenho que agradecer testemunhando. Eu agradeço a Deus quando eu dou o meu testemunho, quando eu vivo o que Ele quer que eu viva. E quando eu compartilho e proclamo o que Ele tem feito e é na minha vida. Como é importante compartilhar. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Não é evangelizar, é testemunhar. Testemunhar é evangelizar, de verdade. Dizer aquilo que Deus tem feito, aquilo que você tem visto e ouvido. Testemunha é isso. Testemunha também é mártir. A palavra testemunha em grego se tornou mártir. Porque pelo testemunho eles chegaram à morte, como alguns ainda chegam hoje. Então, nesse sentido, você tem que ser mártir, para a glória de Deus. Mas aqui no Brasil você não vai ser martirizado, provavelmente não. Talvez falem mal na rede social, alguma coisa assim, mas que seja para a glória de Deus se aquilo que você falou é o correto. Para a glória de Deus em amor. Mas eu tenho que agradecer e eu tenho que tornar isso grato, agradecer pelas ações e compartilhar isso com as pessoas. O que fazer com Jesus Cristo? O que você está fazendo com Jesus Cristo? Você já o recebeu como seu Salvador pessoal, você reconheceu que é pecador e você o convidou para ser o seu Senhor. O seu Salvador, e Ele é o seu Senhor. Você o tem como amo, como soberano. Você tem se disposto a obedecer em tudo. Você tem confessado e professado que isso, Ele é o seu Senhor. Você continua a viver nele, você está enraizado, você está sendo edificado e edificando outros. Você está sendo grato, transbordando em ação de graças e em gratidão. O que fazer com Jesus? Jesus fez o que ninguém podia fazer por você. E Ele faz, porque Ele cuida. Seja grato e faça com Ele o que Ele quer que você faça. Tenha como Salvador e Senhor. Esteja tendo Ele como o solo onde você vai se enraizar pela palavra. Esteja sendo edificado e edificando. Esteja testemunhando. Esteja crescendo em ação de graças. E não murmurando. Jesus Cristo, o Senhor. Se você estiver dessa forma fazendo, com certeza, Ele vai estar cada vez mais vivo em você. E a vida de Jesus em mim é felicidade. Deus vai estar sendo glorificado através da minha vida. E quando eu glorifico a Deus, eu participo da glória de Deus. E isso é felicidade. Vamos fechar os olhos. Enquanto o grupo que vai nos conduzir na última canção vem à frente, gostaria que você estivesse se examinando. E você que ainda não confessou Jesus como Salvador, não o convidou para ser Salvador, você quer fazer isso agora? Você tem certeza da vida eterna? Você não tem? Ore comigo esta oração, diga sim, no seu coração. Diga no seu coração. Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que o Senhor veio ao mundo, viveu vida santa, poderosa. Eu creio que o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou para pagar o preço dos meus pecados. Eu te convido, Jesus, que está vivo, a entrar e viver na minha vida e me dar a vida eterna agora. Estamos ainda de olhos fechados. Alguém tem feito uma oração como esta? Eu gostaria de orar assim. Levante a sua mão. Alguém orou, quer orar? Na sua casa, você tem orado, quer fazer essa oração? Abaixo da descrição do link tem quero preencher. Preencha. Põe o seu nome. Nós queremos orar por você. E você que já tem Jesus como Salvador? Se Ele não tem sido o Senhor da sua vida em todas as áreas nessa semana, confesse isto. Peça perdão. Você está realmente crescendo nele?
Você está enraizado nele. Peça a ele forças para nesta semana, todos os dias, consultá-lo antes de toda decisão. Meditar na palavra dele. Deixar o Espírito Santo falar. E antes de reclamar, antes de murmurar, eleve a Deus frases de gratidão. E agradeça também às pessoas que têm sido bênção na sua vida. Antes da última canção, Pai querido, te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem ouvido cada oração. Eu sei que o Senhor responde às orações. Quem toma uma decisão por Jesus, se ainda não se manifestou, que possa compartilhar para que nós possamos ajudar. E aqueles que reconhecem que precisam realmente reconhecer a tua soberania de forma clara, testemunhar de ti, que pelo poder do Espírito comecem agora. Mas, acima de tudo, que todos nós cresçamos em ação de graças. Que a nossa vida expresse a gratidão a Ti. Pelas palavras, pensamentos, ações e reações. Em nome de Jesus, amém.